Quer divulgar empresas na imprensa internacional? Então este vídeo é para você. Oi, tudo bem? Meu nome é Diego Freire, eu sou assessor de imprensa do Grupo Image. Aqui eu tive a oportunidade de oferecer serviços internacionais de assessoria de imprensa para alguns clientes. Nesses trabalhos eu me relacionei com jornalistas de quase todos os países da América do Sul, além de mexicanos e alguns europeus. E é totalmente justificável que clientes, ao querer trabalhar a sua imagem na imprensa fora do Brasil, busquem o serviço de agências brasileiras. Afinal, o nosso mercado de assessoria de imprensa é muito desenvolvido. Mas em muitos momentos a experiência com assessoria de imprensa no Brasil pouco vale fora das fronteiras. Eu separei alguns erros comuns que devem ser evitados para fazer assessoria de imprensa fora do Brasil. Bom, não dá para enrolar. Você vai vender pautas para jornalistas, redigir textos, falar ao telefone, então a fluência é fundamental. Nos casos dos países que falam espanhol, não dá para achar que um portunhol vai render bons resultados. Em geral, os jornalistas da América do Sul ficam felizes quando falam com brasileiros, eles são receptivos. Mas se não te entenderem, se você não entender o que eles falam, logo eles vão perder a paciência. Fora aqueles ruídos de informação, né? O número 100, por exemplo, se for mal pronunciado, pode parecer 6. Imagina o faturamento da sua empresa cair de 100 para 6 milhões por causa de uma pronúncia errada. Outro ponto que exige estudo é o vocabulário específico. Ao falar do produto de um cliente, você tem que aprender os termos técnicos em outra língua. Não tem jeito, e isso varia de país para país. Eu, por exemplo, já divulguei lâmpadas para alguns países da América do Sul. Em certos lugares, lâmpada é lâmpada, em outros é bombilha. Então tem que fazer um texto diferente para cada país. E nada como ter alguém desses países que revise o seu texto e dê algumas dicas. Nem sempre isso é possível, mas é bom. Não só o tamanho, como também as características da imprensa. Tem países onde os jornais impressos ainda são muito lidos, onde ainda não usam tanto as redes sociais como nós. Já em outros, os veículos impressos estão em uma forte crise. Sem falar quando o assunto é segmentado. Não foi fácil para mim, por exemplo, encontrar jornalistas especializados em automóveis no Peru. Eles são poucos. Então, um assunto desses por lá vai ter que ser bem divulgado para poucos veículos. Não dá para sonhar com dezenas de publicações por mês se a imprensa local é pequena. Pelo que observei nas minhas experiências, a imprensa mais desenvolvida na América do Sul é a colombiana. É um país com um número razoável de cidades grandes, por isso há mais jornais importantes e parece que a mídia segmentada tem um pouco mais de peso. Lá, ainda assim, é uma realidade muito menor que a brasileira. Às vezes o tamanho da imprensa de um país inteiro equivale a de um estado brasileiro. Afinal, somos o país mais populoso. Não podemos tomar as metas feitas no Brasil como parâmetro para outros lugares. Então não dá para prometer ao seu cliente dezenas de publicações se não existem veículos para tanto. Quando você está direcionando uma divulgação para um país, você tem que procurar ler as notícias gerais daquele lugar. Precisa saber, por exemplo, se a sua pauta se encaixa no contexto e até ter novas ideias diferentes de abordagem. Um caso que eu posso citar aconteceu recentemente. O Peru estava em estado de emergência por conta das enchentes. Muitas mortes, destruição, crise de abastecimento. A imprensa de lá estava dedicada só a cobrir isso. Uma assistente minha até sabia que o país estava assim, mas precisava oferecer uma pauta e ligou para um jornal peruano. Ela ouviu que o jornalista não tinha tempo para pensar em outro assunto, que o país estava passando por um desastre e aquele era o foco no momento. É o mesmo que acontece no Brasil. Quando há uma grande notícia, muitos jornalistas são deslocados de área e o próprio espaço para outras pautas some. É o factual. Então, se você vai ligar para o Uruguai amanhã, dá uma lida no jornal uruguaio para saber o que está acontecendo. Vale a pena. É claro que jornalistas não são iguais, né? Cada imprensa tem uma característica. Na América do Sul, por exemplo, me parece que é mais comum do que aqui a quantidade de veículos segmentados que pedem anúncio em troca da publicação de uma matéria. Mesmo que a revista tenha uma seção de produtos,
O seu produto em alguns lugares só vai aparecer na área editorial se você for também anunciante. Acontece muito e precisamos descobrir quais veículos que não são assim. Fora isso, em alguns países, mesmo os grandes jornais não têm uma boa estrutura. Afinal, a imprensa desses lugares é menor. Eu já vi jornais muito importantes de alguns países que simplesmente publicam releases na íntegra, sem apurar nada, coisa que no Brasil, para veículos importantes, pode ficar meio estranha. E já vi também jornais importantes com equipes pequenas, embora no Brasil a coisa já esteja meio assim também. Olha, com certeza é um investimento que vale muito a pena pagar uma viagem para o país que você vai fazer a divulgação. Muitas experiências você só pode ter no local. Mesmo ir na redação, conhecer o jornalista cara a cara, se apresentar, fazer novos contatos a partir disso, como também ir em bancas de revista. Às vezes os países não têm bancas de revista, mas você vai encontrar onde as revistas são vendidas e conhecer mesmo a imprensa do país, ver a variedade de temas que são abordados lá. Além de conhecer a cultura do país, assistir televisão, conversar com um taxista, por exemplo, perguntar o que ele lê, que rádio ele ouve. Numa conversa dessas, nascem grandes ideias, você vai aprender muito sobre a imprensa do país e com certeza vai fazer um trabalho muito melhor quando voltar, com muito mais resultado. Se você está no Facebook, dá um like, compartilha, marca o amigo, aquele seu amigo assessor, e se você está no YouTube, se inscreva no canal da Image, a gente coloca vídeo toda semana.